Item triste, item satisfeito, item feliz, item furioso, item amedrontado, item alegre. Fico zangado quando você faz aquilo, expressa sua experiência e é uma forma de analisar a situação. Seus sentimentos são os melhores indicadores para dizer se você está vivendo em comunhão com seu eu mais profundo. Conversar sobre o que se sente, sem relatar todos os antecedentes e o drama do ele disse, ela disse, pode ser uma experiência saudável. Mesmo com um terapeuta, é importante não se demorar excessivamente na dor de determinada experiência. Um estudo psicológico concluiu que falar sobre sintomas neuróticos pode intensificá-los. Um bom terapeuta sabe quanto tempo e energia devem ser dedicados ao passado, e como ajudá-lo a utilizar o que aconteceu para criar um futuro melhor. E agora você está no banco do motorista, pronto para arrumar em direção a um futuro que sempre sonhou criar. Mais do que isso, falando apenas sobre o que deseja, você conseguirá alcançar em pouco tempo objetivos que julgava ainda estarem muito distantes. Na peça Fiction, um dos personagens de Steven Dietz observa, os escritores não gostam de escrever. Gostam de ter escrito. Da mesma maneira, as pessoas não gostam de mudar, mas de ter mudado. No entanto, você investiu tempo e se esforçou para deixar de reclamar. Trocou a pulseira de braço inúmeras vezes, e recomeçou de novo e de novo. Você se tornou outra pessoa. Você mudou. Olivia Wendell Holmes disse, uma mente expandida por uma nova ideia jamais volta a se encolher até sua dimensão original. Você chegou lá. Se você ainda não completou 21 dias consecutivos sem reclamações, deixe que este capítulo sirva como uma prévia do que está por vir. Você também pode conseguir. Capítulo 8. Os campeões dos 21 dias. Nunca é alto demais o preço a se pagar pelo privilégio de ser dono de si mesmo. Kowalski, R.M. Complaints and Complaining, Functions, Antecedentes, and Consequences. Psychological 2 Bulletin 119, p. 180, 1996. 53. Friedrich Nietzsche. Mas reclamar não é uma coisa saudável? Quando sou entrevistado a respeito do fenômeno sem reclamações, a imprensa geralmente me coloca ao lado de algum psicólogo que defende que a reclamação é algo que conduz a uma saúde melhor. Quando isso acontece, lembro a todos que não é minha missão mudar as pessoas. Se quiserem reclamar, boa sorte. E, só para esclarecer, não defendo de forma alguma que se deva permanecer em silêncio quando acontece algo que precisa ser corrigido. Não esconda o problema, não engula o desaforo, apenas preste atenção para relatar os fatos, sem empregar a energia que costumamos colocar em frases do tipo "como você ousa fazer isso comigo?". Quanto a ser uma atitude saudável, imagino que alguns psicólogos veem seu trabalho como o de ouvir queixas das pessoas e não desejam correr o risco de perder sua fonte de renda. Um bom terapeuta ajuda você a superar os eventos traumáticos do seu passado, colocando-os numa perspectiva diferente usando o que você aprendeu para tornar o presente mais feliz e o futuro mais promissor. Não sou psicólogo. Minha experiência nessa área se baseia apenas na metamorfose da minha própria vida depois que deixei de lado o hábito de me lamuriar e nos depoimentos das pessoas que me contaram como são mais felizes e saudáveis depois que pararam de reclamar. Michael Cunningham, Ph.D., psicólogo da Universidade de Louisville, propõe que a predisposição humana para a reclamação decorre provavelmente da necessidade que nossos ancestrais tinham de gritar para avisar sobre alguma ameaça à tribo. Nós, mamíferos, somos uma classe que guincha, diz o Dr. Cunningham. Falamos de coisas que nos incomodam como forma de obter auxílio ou para encontrar forças para um contra-ataque. Reclamações desenfreadas não são mais necessárias, mas ainda precisamos superar essa necessidade, pois, como examinamos anteriormente, obtemos benefícios psicológicos e sociais quando nos queixamos. Ao reclamar, estamos dizendo alguma coisa está errada. Quando reclamamos com frequência, vivemos nesse estado de alguma coisa está errada e aumentamos o nível de estresse em nossa vida. Imagine se alguém ficasse repetindo para você, sem parar, cuidado, ou preste atenção, alguma coisa ruim vai acontecer. Sua vida não seria mais estressante se as pessoas ficassem constantemente apontando os perigos e as armadilhas à sua volta?
Claro que sim. E quando você reclama frequentemente, quem está disparando o sinal de alerta e aumentando seu nível de estresse é você mesmo. E seu corpo reage com o estresse. Nosso nível coletivo de estresse me faz lembrar os cadetes que estudavam na universidade que frequentei. Quando um calouro encontrava um veterano, precisava se colocar em posição de sentido, isto é, com os braços esticados, o queixo levantado e o corpo todo rígido como se estivesse se preparando para atacar. Quando nossa mente se concentra naquilo que está errado, nosso corpo reage. Ficamos em posição de sentido, tensionamos os músculos, nosso ritmo cardíaco se acelera e a pressão sobe. Isso parece saudável para você? Se examinarmos a lista das drogas vendidas com receita médica nos Estados Unidos, segundo um artigo publicado em 27 de fevereiro de 2006 no site Forbes.com, 7 entre os 7 medicamentos mais consumidos, isso mesmo, todos os 7, são para doenças agravadas pelo estresse. Em 2005, foram gastos, nos Estados Unidos, 31,2 bilhões de dólares em remédios para combater depressão, azia, doenças cardíacas, asma e colesterol elevado. Reclamar não é saudável. Muito pelo contrário, é prejudicial à saúde. Mas você não precisa acreditar em mim. Eu gostaria de concluir este último capítulo com comentários daqueles que chamo de campeões dos 21 dias, pessoas que aceitaram o desafio e completaram 21 dias consecutivos sem reclamar. 54. Joyce Cassio, escritora, há um ano, se alguém me perguntasse, você reclama muito, eu diria com firmeza, não, de jeito nenhum. Raramente reclamo. Mas a resposta mais apropriada seria, sim, reclamo, mas ignoro completamente a frequência e as ocasiões em que isso acontece. Eu não fazia ideia de quanto reclamava porque me baseava numa escala de 0 a 10 que tinha na cabeça, em que 10 representava um queixoso permanente e 0 uma pessoa que nunca reclamava. Eu acreditava que não precisava melhorar muito, pois não me via como um tipo 10 e sim como alguém no meio do caminho, que merecia 5 ou, em circunstâncias extremas, 6. Mas a minha escala não revelava que reclamar, em qualquer nível, era prejudicial para mim e para os meus relacionamentos. Percebi pela primeira vez quanto reclamava durante o verão de 2006. O negócio que eu iniciara em 2004 parecia fadado ao fracasso. As pessoas mais próximas duvidavam que pudesse dar certo. Sentia-me desencorajada, deprimida e negativa, principalmente em relação a mim mesma. Minhas conversas eram exaustivas, pois a maior parte de minha energia era empregada na defesa de minhas posições em relação ao negócio e na descrição das dificuldades e resistências que andava encontrando. Finalmente, cansada de tanto falatório, decidi fazer uma espécie de retiro silencioso. Precisava me afastar de todo mundo. Eu escrevia religiosamente no meu diário e, certa vez, no final de julho, comecei a escrever sobre a dor que minhas próprias palavras estavam me causando, já que a maior parte do que eu dizia não engrandecia a mim nem a ninguém. Percebi que reclamar era a forma que eu encontrava de criar desculpas para o que eu fazia ou deixava de fazer. Pela primeira vez, compreendi como as queixas me roubavam a possibilidade de tomar decisões significativas para minha vida. Basicamente, reclamar me impedia de manter uma comunicação honesta e direta com todo mundo, até comigo mesma. Ironicamente, na mesma semana, sem que eu soubesse, o reverendo Will Boven estava dando início ao movimento Sem Reclamações e lançando um desafio aos membros da nossa congregação para que passassem 21 dias sem se queixar ou falar mal dos outros. Quando voltei à igreja, algumas semanas depois, fiquei entusiasmada ao ouvir a notícia e aderi ao movimento imediatamente. Fico feliz em informar que consegui completar os 21 dias. Hoje, continuo a usar a pulseira como um lembrete também para demonstrar meu apoio a esse importante movimento que está afetando positivamente a vida de tantas pessoas. O que aconteceu comigo desde que completei os 21 dias? Minha vida é mais plena e feliz. As perspectivas para o meu negócio estão melhores do que nunca. Meus relacionamentos se tornaram mais positivos e há menos conflitos entre mim e as pessoas de minhas relações. Continuo a encontrar situações e eventos que me desafiam, mas a forma como reajo a eles mudou,
e essa mudança tem alterado seu desfecho. Hoje, consigo me comunicar de uma forma mais direta comigo e com os outros. Viver sem reclamações foi uma revolução na minha vida, e sei que a mesma coisa pode acontecer com qualquer um que estiver disposto a tentar. Underline, 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 underline. Katy Perry, professora substituta. 55. O meu 21º dia sem reclamações foi 24 de abril de 2007, 10 meses depois de encarar o desafio. Parei e recomecei diversas vezes. Levei semanas até conseguir ficar um único dia sem reclamar. Tornou-se mais fácil em outubro de 2006, quando meu marido resolveu participar também. Ajuda muito ter um companheiro ao longo da jornada, para dar e receber apoio. Esse desafio ajudou a abrir meus olhos para as reclamações que eu fazia. Foi realmente um processo de conscientização dos meus pensamentos e palavras. Logo que eu percebi onde deveria colocar o verdadeiro foco da minha atenção, fui capaz de mudar a maneira de pensar sobre mim mesma, sobre os outros e sobre as situações que encontrava a cada dia. Foi uma grande transformação, da minha cantilena diária de estou cansada, não dormi o bastante e não tenho tempo de fazer nada até ser capaz de dormir bem e me sentir bem. Enquanto eu mudava meu enfoque, ficou mais fácil manter uma atitude positiva, e tenho me sentido cada vez melhor. Sinto-me mais feliz e muito mais relaxada. As relações com meus familiares também melhoraram. Há mais elogios do que queixas em nossas conversas diárias. Nosso lar está cheio de paz. O desafio não é fácil. Vencer os primeiros dias leva tempo e exige um esforço consciente. Porém, assim que seus hábitos e sua forma de pensar começam a mudar, fica mais tranquilo. O segredo é continuar tentando. Para mim, o desafio não era apenas uma questão de parar de reclamar, e sim de transformar as lamúrias em gratidão pelas bênçãos recebidas. Hoje, enxergo o lado bom das coisas em vez de ver apenas motivos para reclamações. Dom Perry, projetista de pontes, minha mulher iniciou o desafio em julho passado e, quando me contou do que se tratava, fiquei intrigado. Percebi uma grande diferença no comportamento dela e, em outubro de 2006, resolvi me engajar no movimento também. Passaram-se 8 semanas antes que eu completasse meu primeiro dia sem reclamações. Finalmente, completei o desafio no dia 18 de abril. Durante esse processo, percebi quanto reclamar afetava o meu humor e como eu me tornara pessimista. Fiquei surpreso ao descobrir como os outros reagiam à minha negatividade. Um dia, no trabalho, meu chefe quis saber o que significava aquela pulseira roxa que eu estava usando. Quando lhe contei sobre o desafio, ele pareceu satisfeito e disse: "Quando você está contrariado, Dom, fica assustador." Contei isso para minha família e todos concordaram com meu chefe e disseram que muitas vezes desejavam sair de perto quando eu começava a esbravejar, ao ler o jornal ou ver televisão. Agora percebo que minha raiva derivava da minha insegurança no trabalho. Eu reclamava com qualquer um que estivesse disposto a ouvir a quantidade de tarefas que eu tinha ou sobre os prazos apertados, pois não tinha confiança em conseguir dar conta de tudo. E, se não desse, será que isso significaria que eu não era bom o bastante? Eu me queixava por estar temeroso e zangado. Mas agora compreendo que sempre haverá muito trabalho pela frente, e tudo o que posso fazer é dar o melhor de mim. Essa compreensão me ajudou a ficar em paz com o fato de não conseguir controlar tudo o que acontece tanto na minha vida profissional quanto pessoal. Percebi que reclamar não ajuda a resolver a situação. Também descobri que, quanto menos me queixo, menos me preocupo. E sem me enredar em preocupações obsessivas, consigo aproveitar melhor o tempo em casa e ficar mais relaxado. 56. O desafio sem reclamações ajudou minhas relações em casa e no trabalho. Minha atitude negativa era contagiante de uma forma venenosa. Já minha nova atitude positiva é contagiante de uma forma salutar. A felicidade que recebi se espalhou. Meu chefe agora me chama de Senhor Raios de Sol.
Mart Pointer, técnico de computação, nesses 4 meses desde que consegui ficar 21 dias sem reclamar, o maior benefício que recebi foi aceitar melhor as pessoas que não compartilham meus valores e as coisas que não posso controlar. Estou me afastando pouco a pouco de pessoas que parecem adorar fazer críticas e encontrar defeitos, e ao mesmo tempo, me aproximando daquelas que procuram ver o lado bom da vida. Uma grande recompensa tem sido desabrochar de diversas amizades com espíritos afins. Ao concluir os 21 dias, descobri em mim uma bondade que nunca acreditara possuir. É verdade que ninguém se comporta perfeitamente o tempo todo, e admito tropeçar ocasionalmente, mas percebi que ficou muito mais fácil ver a luz dentro de mim depois de aprender a relevar as imperfeições das pessoas e das circunstâncias. Enquanto escrevo, minha mãe de 93 anos está na cama de um asilo para doentes terminais, esperando para se reunir com seus pais e muitas outras pessoas amadas que partiram antes dela. Pesa cerca de 45 quilogramas e não come há mais de uma semana. A enfermeira diz que não entende como mamãe ainda está aqui, pois todas as suas reservas já se foram. Ela está tão fraca e indefesa. Essa situação tem sido muito dolorosa para mim e andei lutando para suprimir minhas queixas a Deus até lembrar de algumas lições que aprendi durante o desafio. Uma delas é pedir ajuda. Por isso, pedi ajuda a Deus. Ontem acordei com a compreensão de que Deus deu à minha mãe um corpo maravilhoso e forte que lhe serviu com boa saúde por 93 anos. Ele a levou a muitos lugares, gerou e alimentou 3 bebês, tocou instrumentos musicais, usou agulha de crochê para fazer casaquinhos, falou e escreveu seus pensamentos e fez suas vontades de milhares de maneiras. Aquele corpo ainda está fielmente tentando cumprir seu trabalho de abrigar seu espírito, mesmo enquanto entra em colapso. Agora me sinto capaz de louvar a Deus cheio de gratidão por esse maravilhoso presente e também aceitar seu plano para a forma como a parte terrena da jornada da alma de minha mãe será encerrada. Há 6 meses, eu nunca teria imaginado como 21 dias sem reclamações poderiam modificar a minha vida, mas foi isso que aconteceu e agora também afeta a existência das pessoas à minha volta. Jack Ring, empresário, eu ficava assombrado que alguém considerasse parar de reclamar um desafio, até começar minha própria tentativa de chegar a 21 dias sem resmungos. Sou dono de meu próprio negócio, uma loja de roupas masculinas. Tenho muito prazer no meu trabalho e adoro o contato com os clientes e fornecedores, pessoas interessantes e criativas. Bem, aí vem o resto da história. Na convivência diária parece ficar cada vez mais difícil enxergar o melhor das pessoas. Problemas mesquinhos se transformam em acontecimentos importantes que ameaçam. 57. Desfazer relacionamentos, provocam discussões e deixam os envolvidos em depressão. Acho que todos nós concordamos que esse estado de espírito não é saudável e deveria ser evitado. Ao começar o desafio, descobri que, se não fosse por culpa do meu negócio, da minha mulher, dos meus filhos, do trânsito, do meu sócio, meus empregados, meus fornecedores, meu trabalho na igreja, meu cão, meus gatos, meus amigos, clientes, o gerente do banco e todo mundo com quem eu mantinha algum contato, eu bem teria conseguido passar 21 dias sem reclamar com facilidade. Então percebi um ponto comum a todos os meus problemas. Ao esbarrar num obstáculo que dificultava aquilo que desejava alcançar, eu procurava alguém para culpar. Também me dei conta de que os outros vinham se queixando de problemas triviais que, na maioria dos casos, eles próprios tinham provocado ou então reclamavam inutilmente de situações sobre as quais não tinham nenhum controle. À medida que gastei a pulseira de tanto trocá-la de braço, notei como era cansativo ouvir as lamúrias alheias e passei a me sentir rabugento. A luz começou a brilhar finalmente, e cheguei à conclusão de que minhas reclamações eram tão aborrecidas para os outros como as deles para mim. Eu não tinha mais desculpas para não completar os 21 dias sem reclamações. Passei a ficar de boca fechada toda vez que alguém se queixava de algo. Quando uma reclamação passava pela minha cabeça, tentava pensar numa solução ou, pelo menos, aceitar as coisas como eram. No dia 14 de fevereiro, enquanto viajava para fazer compras com meu sócio e nossas esposas, finalmente completei os 21 dias.
Ao permanecer em silêncio diante das explosões dos outros, não lhes dou plateia e permito que reflitam sobre seus comentários. Podemos dizer que é preciso duas pessoas para reclamar, da mesma forma que acontece numa briga. A pulseira roxa pode ajudar até mesmo aqueles que escolherem não usá-la. Sem uma plateia, ficamos mais preocupados em lidar com os problemas que temos e levar a vida adiante. Manter nossas reclamações em silêncio pode ser comparado ao exercício da meditação. Fica mais fácil ouvir o que Deus tem a nos dizer. Rick Silvey, professor universitário, se alguém me dissesse, quando embarquei nesta aventura, o tempo que seria necessário para completá-la, eu não teria acreditado. Nunca me considerei uma pessoa fofoqueira ou ranzinza. Talvez sarcástico, mas não um queixoso profissional. Mas, no momento em que passei a prestar atenção no meu comportamento, percebi que teria muito trabalho pela frente. Armado com as práticas espirituais que adquiri ao longo da minha jornada, parti com o objetivo de erradicar a reclamação da minha vida. 3 vezes por dia, agradecia pela experiência que estava vivendo e procurava visualizar a forma como ela se manifestaria. Também usei afirmações positivas e citações para servir de inspiração ao longo do dia. Minha intenção era transferir as características indesejáveis que tinham sido enterradas em meu inconsciente para o plano da consciência, com o objetivo de removê-las. Acredito que essa é uma parte fundamental do processo. Até me conscientizar de que eu possuía e exibia tais características, não conseguiria erradicá-las. Aos poucos, fui capaz de administrar esses incidentes de queixas e fofocas com maior facilidade. O esforço de me tornar uma pessoa sem reclamações fortaleceu a visão otimista que tenho da vida. Agora entendo como o pensamento negativo dificulta que eu encontre paz dentro de mim e na relação com os outros. Sou mais paciente e experimento menos raiva. 58. Todas as áreas da minha vida. Ainda defendo com firmeza meus pontos de vista, mas sou capaz de dar minhas opiniões de formas mais nobres. Decidi estender esse exercício por outros 21 dias. Dessa vez, além de me abster de reclamar, criticar e falar mal da vida alheia, vou me concentrar na eliminação dos pensamentos de insegurança e dúvida. Essa experiência pode ser sintetizada pelas palavras de George Bernard Shaw: para mim a vida não é um vela breve, mas uma tocha esplêndida que tenho em mãos neste momento, e quero fazê-la queimar da forma mais brilhante possível, até a hora de entregá-la às gerações futuras. Ao nos tornarmos pessoas sem reclamações, estamos criando objetivos mais elevados para as gerações futuras. Tom Allier, consultor de empresas e coordenador sênior do programa Accomplan Free World. Como fã do antigo seriado de TV I Love Lucy, eu adorava quando Rick Ricardo entrava em casa todos os dias e anunciava: "Oi Lucy, cheguei." Durante os primeiros anos de meu casamento, era o que eu fazia. "Oi, Misha, cheguei." Mas em algum momento da minha vida passei a dizer: "Oi, Misha, cheguei e estou com dor de cabeça, nas costas, de estômago." Reclamar se transformou em um estilo de vida, uma forma de obter atenção ou começar uma conversa. Mas eu não me dava conta disso. Sempre me considerei uma pessoa feliz e positiva, até voltar para casa num domingo de julho de 2006 e contar para minha mulher sobre os 21 dias sem reclamações. Lá estava eu, todo animado, me gabando que seria o primeiro a vencer o desafio. Ela apenas sorriu e disse: 21 dias? Gostaria de ver você passar 21 minutos sem reclamar. E, mais ou menos 6 minutos depois, percebi que esse seria o maior desafio da minha vida. Minha mulher e eu estávamos sentados no sofá e de repente exclamei: "Nossa, está muito quente lá fora e provavelmente vou ficar com dor de cabeça." Ela olhou para mim e para a pulseira no meu braço, que troquei de posição imediatamente. A verdade é que o silêncio daqueles 6 minutos estava me deixando maluco, e eu tinha que puxar assunto. Queria atenção e pensei que essa era a melhor maneira de obtê-la. Assim, este foi o meu primeiro desafio: aprender como iniciar uma conversa sem fazer uma reclamação. Depois, passei para outros tipos de queixas. O quarto dos garotos está uma bagunça. Me diga, reclamar sobre a bagunça no quarto de adolescentes ajuda a arrumá-lo mais rápido.
O mau tempo. O que posso fazer a respeito? E a lista continuava à medida que as lamúrias se sucediam e eu percebia como os meus pensamentos e palavras eram negativos. Depois de passar 5 meses trabalhando no desafio de 21 dias, finalmente tive sucesso. As minhas dores de cabeça diminuíram? Sim, porque, para começar, eu nem tinha tantas assim. O que vejo agora é um corpo mais saudável, que trabalha para estar bem o tempo todo. Sou uma pessoa mais feliz? Pode apostar. As refeições com os meninos se tornaram bem mais agradáveis, depois que deixei de reclamar da sujeita no quarto deles e começamos a falar mais sobre seus sonhos e esperanças. Se estou contente por ter perseverado e completado os 21 dias? Foram um casamento maravilhoso e 3 filhos que amo e adoro, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. 59. Será que algum desses depoimentos encontra eco dentro de você? Você gostaria de passar por experiências semelhantes de mudança e desenvolvimento? Você pode transformar essas histórias em realidade, ao remover sistematicamente a reclamação. 60.